Olá pessoal, sejam bem-vindos a um episódio rapidinho aqui do podcast A Ser Nomeado. Hoje vamos falar de algum dos bastidores por trás do Dia V. Como vocês devem saber, hoje é o início do programa de vacinação contra o coronavírus na Inglaterra. Então, estão chamando de Dia V porque hoje as primeiras pessoas no mundo estão recebendo as primeiras doses de vacina contra o coronavírus. A primeira pessoa a receber a primeira dose de vacina foi a senhora Margaret Keenan, de 90 anos, nascida na cidade de Coventry, na Inglaterra. Ela foi a primeira paciente a ser inoculada com a primeira dose da vacina da Pfizer. O segundo paciente foi um senhor que carregava o nome do grande dramaturgo. O nome dele é William Shakespeare. Então só fica aí uma pequena curiosidade cultural, né? Mas vamos aos bastidores. Uma coisa que ajudou o Reino Unido na perseguição de uma solução rápida para esse problema das vacinas foi o Brexit. Nesse caso específico, o Reino Unido, por ter uma indústria farmacêutica hiper desenvolvida, muito mais desenvolvida que o continente europeu, claro, excetuando aqui França e Alemanha, mas o Reino Unido tem uma indústria farmacêutica muito mais desenvolvida que a média dos países europeus. O Reino Unido compunha grande parte da agência europeia encarregada da aprovação de vacinas. Então, com o Brexit, essas pessoas que integravam a agência europeia de aprovação de vacinas simplesmente passaram a integrar um corpo unicamente encarregado de aprovar vacinas para o Reino Unido. Portanto, essa aprovação se deu de maneira muito mais rápida, muito mais fácil. E a União Europeia só vai se reunir para aprovar uma possível vacinação em massa ou nas últimas semanas desse ano ou em janeiro do ano que vem. Mais provável em janeiro do ano que vem. E assim, autorizando as vacinas, autorizando o uso das vacinas, essas vacinas já a partir do dia seguinte já vão poder estar sendo ministradas para a população. Então isso não será grande problema, visto que a empresa BioNTech é localizada em Mainz, na Alemanha. Essa logística não deve ser um grande desafio lá na Europa. O território é muito menor, a infraestrutura é muito mais desenvolvida, portanto não deve ser um grande desafio. Outro bastidor que eu gostaria de falar em relação às vacinas é a situação da Sinovac. A empresa Sinovac é uma empresa muito interessante. Essa empresa era uma empresa que o Estado chinês queria acabar com essa empresa. Essa empresa era, como é que eu vou dizer aqui? Sem medir palavras, essa empresa era um câncer para o Estado chinês. Porque vários gestores dessa empresa, por múltiplas vezes, foram acusados de escândalos de corrupção. Várias vezes os chefes, os diretores da Sinovac subornaram autoridades de saúde para comprar as suas vacinas. Isso lá na China mesmo.
E o Estado chinês queria acabar com essa empresa. Estava no plano do Estado chinês acabar com a Sinovac e refundar a empresa com uma outra administração, um outro nome, com uma outra marca. Só que com a crise do coronavírus, isso não foi possível. E a Sinovac teve um novo sopro de vida. Um novo sopro de vida, e a imagem da Sinovac antiga, apesar de muito presente nesse círculo dos especialistas, de quem entende de vacinação, conhece o passado da Sinovac. Porém, para o grande público, isso é um escândalo que não faz parte da memória recente. E a vacina em testes de outros países, por exemplo, hoje de manhã, aqui no Brasil, estão sendo circulados os resultados da Indonésia de que a Coronavac desenvolvida pela Sinovac apresenta 97% de eficiência. Claro, não vou eu questionar esses dados porque eu não sou especialista em imunologia, em vacinação, virologia. Eu não sou um cientista, sou um mero relay de informações aqui, claro. Mas essa vacina tem sido altamente eficiente e coloca o governo chinês numa, como diz o ditado, numa sinuca de bico. O que eles fazem? Depois, acabado a crise do coronavírus, o que eles fazem? Acabam com a Sinovac do mesmo jeito, refundam tal, ou deixam a empresa fluir? E o terceiro e último assunto que eu gostaria de tratar com vocês é o assunto da vacinação na Rússia, que também já começou. Os russos também desenvolveram em protocolo de emergência a vacina que eles denominaram Sputnik V. E essa vacina, o próprio presidente Putin disse que a filha dele fez parte do grupo de testes e, portanto, que a vacina seria seguro e que eles iam começar um programa de vacinação em massa. Começaram, se eu não me engano, desde o dia 2 de dezembro para os residentes na Rússia, né, para os cidadãos russos. O mundo, a comunidade científica em geral e o resto do mundo é meio ambivalente com as coisas que saem da Rússia. Por quê? O desenvolvimento tecnológico da Rússia se dá de duas maneiras. Eles não revelam seus dados para ninguém, porém eles utilizam de hacker e de vários outros acessos para roubar as informações de todo mundo. Então ninguém tem confiança nos dados que eles revelam, se esses dados são realmente fidedignos. E por um outro lado, ninguém tem a segurança de que as suas informações não foram utilizadas pelos russos no desenvolvimento de suas próprias tecnologias. Então, por exemplo, já foi identificado, não sei se foi pela Alemanha ou se foi pela Inglaterra, que hackers russos tentaram invadir o programa encarregado de manter refrigerado as vacinas da Pfizer lá na Inglaterra. Então, você vê que isso pega muito mal para a comunidade estrangeira em relação à Rússia. Porém, você contrasta isso
com a informação de que aqui no Brasil, em todos os cursos superiores, não vou dizer em todos, mas na vasta maioria de cursos superiores, seja engenharia, seja direito, seja jornalismo, seja, sei lá, nomeie um curso. Você tem alguma matéria chamada ética ou alguma coisa parecida nesse curso. Lá na Rússia, não. Lá na Rússia, essa matéria não existe no currículo dos cursos superiores. Então, o aluno, ele entra na faculdade e ele sai da faculdade tendo aprendido um monte de ferramentas sem nenhum princípio de como ele vai utilizar aquelas ferramentas. Ele tem aquelas ferramentas para usar, para explorar o maior ganho possível. Simplesmente. Ganho para quem? Aí que vocês têm que lembrar de uma célebre frase do filme Jack Ryan. Um dos personagens do Jack Ryan, se não me engano, o chefe do próprio Jack Ryan, vou resumir um pouco o filme aqui para vocês. O Jack Ryan era um contador e o chefe dele envia ele para a Rússia depois que ele encontra algumas discrepâncias nas contas de um cliente russo, certo? E o que o chefe dele fala? Olha, você tome muito cuidado que lá o país inteiro é uma empresa. Eles não têm escrúpulos. Então você vê que isso é realmente o que acontece. Você sai da faculdade, um aluno russo sai da faculdade sem nenhuma orientação de como ele vai explorar aquelas ferramentas que ele aprendeu ali naquela instituição. Então você pode até fazer um caso que, se o regime político da Rússia não existisse, se o Estado russo não fosse da maneira que ele é hoje, se o regime político da Rússia não fosse da maneira que ele é hoje, talvez, eu tô botando aqui entre milhares de aspas, porque isso é um cenário extremamente hipotético que eu vou dizer agora. Talvez na Rússia estaríamos vendo a execução do mais perfeito capitalismo no mundo. Por quê? Lá você é livre, na verdade você é encorajado a explorar o máximo possível das suas habilidades e ganhar o máximo possível de lucro, mesmo que esse lucro acabe não indo para você no final, assim como o regime é hoje. E aqui eu encerro o assunto. Se você está acompanhando o nosso podcast via YouTube, deixe seu like. Claro, se você gostou, ative o sininho para receber o alerta sempre que produzirmos um novo podcast. Se inscreva no canal, deixe comentários se você não concorda ou se você concorda, deixe sua opinião aí. Siga-nos no Spotify, Apple Podcasts, deixe a sua avaliação. Me siga no Instagram em @IamFernandoLima. Pode me deixar uma DM caso você queira que eu discuta algum assunto específico ou você tenha algum comentário. E muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até mais. E como um adendo, pessoal, por último, ficamos sabendo hoje pela manhã que a Pfizer, no mês de julho, ofereceu para o governo americano a chance de comprar
300 doses da vacina contra o Covid. Porém, naquela época, o resultado dos testes ainda não tinham saído. Ainda não sabíamos a efetividade da vacina. Então, o governo americano, por meio de seus representantes, disseram à Pfizer que não, rejeitaram essa oferta, e a Pfizer continuamente, por um período de tempo, se eu não me engano, por algumas semanas, pressionou o governo americano e falou: olha, a gente está com essa janela aberta só para vocês, é do interesse de vocês comprarem esses 200 milhões de doses adicionais que a gente está disponibilizando, porque depois outros países vão comprar essas doses. Dito e feito, o governo americano rejeitou essa chance e o resto do mundo agradece os serviços prestados pelo presidente Trump em relação à não compra dessas vacinas, porque assim outros países tiveram um pouco mais de doses para comprar. Provavelmente os países da Europa, como França, Alemanha, Itália, puderam usufruir de mais doses da vacina da Pfizer do que simplesmente os Estados Unidos. E o povo americano, mais uma vez, Balbal Juvenal, vão ter que esperar uma entrega de outras empresas para ter essa vacina, essa campanha de vacinação 100% pronta. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.